Bom dia, aqui é o Eduardo Melo, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 17 de agosto de 2022. Os destaques do dia são: nos Estados Unidos, 2 indicadores mostraram sinais mistos sobre a economia, reforçando a ideia de que a desaceleração deve ser menos brusca que o esperado. Sob esses sinais ainda mistos de desaceleração da economia, o mercado se volta hoje à ata do FOMC, o principal evento do dia. Analistas buscam sinais mais claros da direção da política monetária nos Estados Unidos, especialmente quanto ao tamanho da elevação das taxas de juros na próxima reunião de setembro. Na zona do euro, houve a divulgação da segunda leitura de crescimento da economia na região, mostrando uma alta de 0,6% no trimestre, ante uma expectativa de 0,7%. No Reino Unido, a inflação em 10 anos atingiu o maior patamar desde 1982, chegando a 10,1%, acima das expectativas do mercado, com destaque para aumentos de energia e alimentos. No Brasil, as atenções se voltam para as discussões do orçamento. O Ibovespa fechou em alta de 0,47% nesta terça-feira, aos 113.557 pontos, acompanhando os índices americanos. Os juros futuros fecharam o dia de ontem próximos da estabilidade, apesar de terem passado a manhã em movimento de alta. Em dia de agenda e noticiários esvaziados, o destaque foi o grande leilão de títulos públicos indexados à inflação, as NTN-Bs do Tesouro, com volume financeiro vendido de 11,2 bilhões de reais. O DI de janeiro 23 fechou em 13,705%, o DI de janeiro 24 em 12,78%, o DI de janeiro 25 em 11,705%, o DI de janeiro 27 encerrou em 11,425% e o DI de janeiro 29 em 11,6%. No Brasil, o Ministério da Economia busca uma alternativa para incluir na Lei de Orçamento Anual a prorrogação do aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, segundo o jornal Estadão. A ideia dos técnicos é seguir rigorosamente a lei vigente, que prevê a volta do benefício para R$ 400 a partir de janeiro de 2023. A ala política, no entanto, pressiona para incluir o valor de R$ 600, já prometido pelo presidente Jair Bolsonaro e outros candidatos para o próximo ano. O impacto total da proposta seria de 60 bilhões de reais. Discute-se ainda se haverá previsão de correção das faixas do imposto de renda. As bolsas internacionais amanhecem negativas, Estados Unidos em menos 0,6% e Europa em menos 0,3%, enquanto investidores aguardam a divulgação da ata do último FOMC e novos resultados das varejistas americanas. Sobre a ata, o mercado procurará por pistas sobre uma possível desaceleração no ritmo dos aumentos futuros na taxa básica de juros americana, à medida que dados sugerem um arrefecimento nas pressões inflacionárias. Ainda nos Estados Unidos, hoje a temporada de resultados segue com Lowe's, Target e Cisco. Na Europa, a inflação do Reino Unido atingiu 10,1% no acumulado de 12 meses, versus 9,8% das projeções segundo o Reuters, uma nova máxima dos últimos 40 anos. Com a divulgação do novo dado, o consenso de economistas da Refinitiv projeta uma probabilidade de 88% de um novo aumento de 50 basis points na taxa básica de juros do Reino Unido. Na China, o índice de Hang Seng, em alta de 0,5%, encerra em alta após o primeiro-ministro Li Keqiang solicitar aos governantes de 6 províncias, que representam cerca de 40% da economia chinesa, novos estímulos relacionados ao consumo e novos incentivos fiscais. Além disso, Li também deu suporte a uma política monetária mais acomodativa no país, visando estabilizar o desemprego e acelerar o crescimento econômico. O número de novas moradias nos Estados Unidos caiu acentuadamente em julho, resultado de uma combinação de preços crescentes e empréstimos hipotecários mais caros que desaqueceu o mercado. O Census Bureau publicou que os lançamentos de moradias caíram quase 10%, para 1,446 milhão em julho, o menor desde agosto de 2020, e bem abaixo da previsão de consenso de 1,54 milhão, e estão agora 11,9% abaixo dos níveis de um ano atrás. As licenças de construção, por sua vez, tiveram um resultado um pouco melhor. O número de novas licenças caiu 1,3%, menos do que o esperado, para 1,674 milhão, de 1,696 milhão um mês atrás. Os números são, no entanto, evidência de um mercado que agora parece estar esfriando rapidamente, após uma sucessão de aumentos de taxas de juros pelo Federal Reserve nos últimos meses. A produção nas fábricas dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em julho, refletindo altas na produção de veículos motorizados, entre outros, apontando para a força subjacente na manufatura, apesar da diminuição da confiança dos negócios. A produção manufatureira se recuperou 0,7% no mês passado,
passado, após queda de 0,4% em junho, informou o Federal Reserve nesta terça-feira. Economistas previam que a produção fabril aumentaria 0,2%. A produção aumentou 3,2% em relação a julho de 2021. A manufatura continua apoiada pela forte demanda por bens, mesmo que os gastos estejam voltando gradualmente aos serviços. Mas os riscos estão aumentando, com os varejistas com excesso de estoque, especialmente de vestuário. A utilização da capacidade do setor manufatureiro aumentou meio ponto percentual, para 79,8% em julho, e está 1,6 ponto percentual acima de sua média de longo prazo. O crescimento econômico da zona do euro foi ligeiramente menos robusto no segundo trimestre do que o estimado anteriormente, mas ainda forte, mostraram dados revisados do Escritório de Estatísticas Europeu na quarta-feira, e o emprego aumentou novamente. O Eurostat disse que o produto interno bruto nos 19 países que usam o euro subiu 0,6% em relação ao trimestre anterior, em abril a junho, para um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior. O escritório havia estimado anteriormente o crescimento trimestral em 0,7% e o aumento anual em 4%. O Eurostat também disse que o emprego na zona do euro aumentou 0,3% em relação ao trimestre anterior, para um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. A inflação de preços ao consumidor britânica saltou para 10,1% em julho, a maior desde fevereiro de 1982, acima de uma taxa anual de 9,4% em junho. O aumento ficou acima das previsões em uma pesquisa da Reuters de que a inflação subiria para 9,8% em julho. O impacto dos elevados preços de energia e alimentos continuou a ser o principal motor da evolução dos preços, com os alimentos contribuindo para mais da metade do aumento de 0,6%. Excluindo energia, alimentos, álcool e tabaco, os preços subiram mais modestos 6,2%. No entanto, os preços dos serviços aceleraram novamente, subindo 5,7% em relação ao ano anterior. E o destaque na agenda de hoje é a ata da reunião do FOMC. Analistas esperam que ela defenda a decisão do Fed de aumentar 75 pontos base na última reunião e possa mostrar sinais dos próximos passos da política monetária.